Olá, meus caros, live aqui no Conteúdo Edificante, para fazer um breve comentário referente a esse título que está aí desse vídeo, sobre a música secular no meio cristão ou da igreja e o oposto ou inverso, a música cristã no meio da música secular ou dos cantores seculares. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E coloquei lá na thumbnail: o sagrado e profano tocam no mesmo piano, pelo fato de ser um dos versos da música O Passageiro, do Marcelo Nova, da banda a qual ele pertencia, Camisa de Vênus, que eu escutava muito. Trata-se, obviamente, de rock. E nessa letra musical ele dizia: o sagrado e o profano tocam no mesmo piano e, solando, levam as minhas certezas. Ele, com esta letra, estava falando de algo muito mais profundo do que o simplesmente dizer que o bem e o mal estão perto de nós ou estão em nós mesmos, porque o piano pode significar, obviamente, nós simbolicamente. E o sagrado e profano levam o sujeito às incertezas. Se a gente pensar referente a isso, é verdade que até mesmo São Tiago vai dizer que o homem que não tem fé é como a água do mar ou as ondas do mar que vão e voltam e não tem aquela constância, né? Não é que nem um rio, fica aquelas águas paradas. Então, serve para a gente meditar sobre a modernidade nas igrejas. Saiu um vídeo, de alguns dias, onde está um pastor, eu não vou divulgar o nome do mesmo, parece que é de Goiás, cantando a música do Zezé de Camargo e Luciano, O Amor, ou É o Amor. E ele canta, né? É o amor. E vai cantando e dizendo que ali tem uma mensagem divina por trás daquela música secular, que fica nitidamente, claramente, se você for prestar atenção na letra, para um casal. É a mensagem para um casal da letra da música, não é para Deus ali. Não é uma música gospel ou uma música para exaltar Deus, até que Zezé de Camargo já fizeram, e eles cantando na igreja. É uma música secular que a gente percebe nitidamente que é para um casal, não teria problema nenhum se o foco na igreja não fosse a mensagem cristocêntrica. Se fosse cristocêntrica, a mensagem da letra, tudo bem. Mas nós vimos que é antropocêntrica, é carnal, é do homem como centro. E trazer isso para uma igreja, na realidade, está fazendo a seguinte menção, que estão cultuando ali o próprio homem, o casamento, cultuando as pessoas de em vez de ser o Criador. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo falou aos romanos. Cultuam o Criador, mas de modo invertido. Não falou com essas palavras, falou exatamente. Cultuam ou obedecem, honram mais a criatura do que o Criador. E simbolicamente eles, em nome de fato, adorar o Criador, adoram a criatura. É lamentável. Em contrapartida, nós temos o Wesley Safadão, dizendo que a sua fé evangélica ou a sua fé em Deus não impede dele cantar música secular. E aí já é um outro problema, entre aspas, ou uma outra polêmica, uma outra situação para a gente meditar também. Pois como há nessa modernidade, nessa banalização do evangelho, as músicas seculares na igreja, está havendo o inverso. Músicas cristãs, de harpa cristã, cantor cristão, e músicas aí desses cantores ditos gospels, né, que são evangélicos e tal,
eles estão cantando os cantores seculares nos seus shows. É o Naldo Beni, que inclusive era evangélico, obviamente, de família evangélica, até foi, depois saiu, aí teve um sucesso e tal. Você vê o próprio que eu citei ali, Zezé de Camargo e Luciano, também são de família evangélica, da Assembleia de Deus, a mãe ainda é, o pai ainda é, já cantaram música cristã no próprio show que eles fizeram, e inclusive eles têm parceria com o Daniel e Samuel, na dupla. Tanto o Daniel e Samuel fazem músicas seculares para eles, como eles fazem o Zezé de Camargo e Luciano gospel para o Daniel e Samuel e vice-versa. Agora parece que também o Daniel e Samuel fizeram até um CD dito secular. E estão nesse ramo aí porque é um ramo muito próspero, né? Da música gospel secular, e também está em moda a música gospel para os cantores seculares e também as conversões, né, desses cantores seculares. As conversões. Eu não vou entrar no mérito porque a salvação é individual, a fé é individual de cada um, quem sou eu para julgar? O que eu estou falando é referente à inversão de valores. Música secular, no momento que é para você estar adorando a Deus e cantando um hino espiritual, e música espiritual no ambiente onde que está ali para se, vamos dizer assim, extravasar, comemorar em festa e tal. É algo bem diferente que nós estamos vivendo, né? Aí você vai num culto para adorar a Deus, para louvar ao Senhor, chega lá, o sujeito vai cantar, é o amor. Nananana. Aí você vai lá para um show e você quer ver lá um cantor, você quer ver o Zé de Camargo e Luciano, você quer ver o Wesley Safadão, você quer ver os seus artistas preferidos. Chega lá e está cantando a música da igreja, em vez de estar cantando seus sucessos, seus hits, está lá tocando Jesus é bom, ou quando não está cantando literalmente uma música gospel, está fazendo uma espécie de pregação, fazendo reflexão sobre fé e sobre Jesus, etc. O que eu vejo aí, e não tenho, como já disse, nenhum problema com os cantores, é o seguinte: pastores, não se importando com o evangelho, com ganhar alma, e sim em olhar para o dinheiro e ver que cada dia que passa o evangelho de modo de outrora está acabando. E aí eles têm que inovar, têm que trazer apresentações, teatros, músicas, peças teatrais, né, ou musicais, melhor dizendo, como eu falei cantada numa reflexão, na realidade, cantata, que vem do italiano. E aí tem que trazer tudo isso do mundo para a igreja, né? Porque vai atrair almas para Cristo, vai salvar e tal. E, por conseguinte, aquilo que é da igreja está indo para outros lugares, né? Você vê o cantor gospel que canta secular e você vê o secular cantando gospel. E como eu digo, essas mudanças na igreja estão ocorrendo pelo fato deles olharem só para os dízimos, para as ofertas gordas de gente famosa que está se convertendo, né? A gente também não sabe até que ponto estão se convertendo, mas estão se convertendo, estão conhecendo o evangelho de alguma maneira, e a gente também não pode julgar, porque Deus perdoa o tempo da ignorância, a Bíblia fala que devemos tolerar os fracos na fé e tal. O que eu estou falando é referente aos pastores, que perdão, são os responsáveis por esse evangelho anátema, maldito, que está se proliferando, que está tirando a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, uma mensagem cristocêntrica, e colocando uma mensagem antropocêntrica, cosmocêntrica do mundo que jaz no maligno, não do mundo cosmo-natureza. E então o Criador é substituído pelas coisas, pelos objetos dessa vida, pelos bens materiais, pelas criaturas, pela natureza, e cada vez mais o ser humano indo buscar uma possibilidade de encontrar Deus, na realidade ele está encontrando Deus ou adorando Deus. Ele está de fato adorando o homem e ali fazendo bem para si próprio, porque muitas das igrejas têm virado, na realidade, espetáculo, show e até terapia. Você vai na psicóloga, né? Eu já até recebi isso por conta da minha depressão. Eu já cheguei próximo de alguém
que é psicólogo, ou eu até falei com um psiquiatra e tal, diz que me recomendou ir para a igreja. Se não é para ir para a igreja, ou frequentar outros lugares e tal, fazer meditação. E muita gente vai para a igreja não é para adorar o Senhor, é para se livrar das suas encrencas existenciais. Aí aceita tudo, porque não está calcado no Evangelho. O certo seria dizer vai para a igreja? Não, lê a Bíblia. Né? Se fosse um psiquiatra cristão, ó, lê a Bíblia, ore ao Senhor. Isso sim ajuda. Jejue, se possível, se consagre de alguma maneira, mesmo que não seja lá no templo, pode ser em casa. Isso é interessante. Agora, já vai para a igreja, vai encontrar pessoas. Ora, aí pode até fazer algo bom momentaneamente para a carne, mas espiritualmente a pessoa cada vez mais vai se aprofundando no lamaçal e vai ficando também com um problema mental. É porque é uma benção aparente, não é uma benção muito verdadeira. A Bíblia fala que Deus nos abençoa e nos enriquece e não acrescenta nenhuma dor, ou nenhumas dores, né? Não acrescenta dores, melhor dizendo. Não acrescenta nenhuma dor ou não acrescenta dores. E o que acontece? Muitas pessoas estão na igreja, mas já estão com vontade de fazer mal a si próprio. Bom, o comentário não é para ir para esse lado. Mas é só para você refletir, já estou encerrando. Né? Como há a inversão de valores. Tomara que esses cantores que estão dizendo que estão com Jesus agora, estão se melhorando, a sua vida espiritual, lutando fé, que eles se convertam de verdade ou que a conversão deles seja sincera. Muitas das vezes é como eu estava falando, eles são influenciados por pastores mal intencionados, que querem ganhar seus dízimos e suas ofertas. Quando não é isso, é indicação de psiquiatra ou de psicólogo para a pessoa ter fé, buscar a Deus, se ela tem alguma depressão ou algum estresse. Não é que de fato eles se converteram genuinamente, não é porque de fato eles creem em Deus, ou querem adorar o Senhor, ou querem ter um encontro com Deus. Né? Então pensamos acerca disso, e como diz aí a música que eu falei no início, do senhor Marcelo Nova, o sagrado e o profano tocam no mesmo piano. E se nós não vigiar, realmente a gente perde a bênção, porque nós não podemos adorar dois senhores, dois deuses. Não podemos adorar a Deus e a Mamon. Ou adoramos a Deus Jeová, ou adoramos o Deus Mamon, a matéria do dinheiro. Porque também Jesus disse à igreja de Laodiceia: Oxalá, Deus quisera, que nós sejamos frios ou quentes, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. E isso é uma espécie de evangelho morno. Esse evangelho que aceita tudo quanto é forma, tudo quanto é maneira. Aí você canta, ô Giovanni Luiz, boa noite, Pai de Cristo. Você canta a música na igreja profana e você vai para um show para escutar uma música, vamos dizer assim, uma balada para um casal, coisa nesse sentido, e você escuta a música cristã lá, né? A boquinha aqui eu vou para a igreja, amém. Eu estou falando exatamente disso, né? Que teve um pastor que cantou a música É o Amor, do Zezé de Camargo e Luciano, na igreja, uma igreja, e falou que era Deus que estava falando por meio daquela mensagem. Então, por isso que eu estou comentando, você que talvez chegou um pouco atrasado, ok? Já estou até encerrando esse pequeno vídeo, essa live aí, referente a isso. Eu estou falando da inversão dos valores, porque hoje você vai para algumas igrejas, não são todas, a gente não vai generalizar, e você, de vez de escutar uma palavra de Deus, uma música de Deus, você escuta música secular ou profana. Aí você vai para escutar uma música profana ou secular, num bar, às vezes num show, aí você escuta lá a mensagem de Deus, às vezes, e um cântico evangélico ou uma música evangélica, porque tem muitos que saíram do sistema, tem muitos que saíram das igrejas ou desviados que estão cantando no mundo secular. Eu citei no início o Naldo Beni, e que era evangélico da Assembleia de Deus, que toca o Zezé de Camargo e Luciano, que os pais deles são evangélicos da Assembleia de Deus, e dentre outros aí cantores famosos, né? Ok? É carne, né? É carne, e você percebe que cada dia mais que isso acontece, que já está acontecendo com alguma constância, né? É os sinais da vinda de Cristo, porque há a inversão de valores, é aquilo que o profeta Isaías disse, chama a verdade de mentira e a mentira de verdade. Imagine só você ir para a igreja, você vai para a igreja, vou escutar uma música lá, vou louvar o Senhor, escuta, é o amor, então se é para escutar é o amor, coloca um CDzinho e escuta é o amor em casa.
Você vai orar, não tem como. Você orar escutando é o amor. Não tem como. Porque a própria mensagem da letra do Zezé de Camargo propõe ao romance, ao casal de namorados, ao enaltecer o amor do homem e da mulher. E não o amor de Deus para com homens e mulheres ou para com a humanidade. Uma coisa não encaixa com a outra, né? É algo material, é algo carnal versus algo espiritual. E é claro, cabe aqui destacar que tem muitas músicas que muitos cantam por aí que diz que é gospel, que fala de Deus, às vezes não tem nada de Deus, porque o sujeito não tem uma conduta correta diante de Deus, porque até os ritmos da música não são lá aquela coisa para você adorar a Deus, e se você for analisar, até algumas letras nem são do Evangelho, né? Por exemplo, tem uma letra da música do Daniel e Samuel, aquela dupla, né? Eu nunca gostei, nunca escutei tipo CD, nada, mas a gente escutava de outros obreiros que na época trabalhavam comigo e tal, eles gostavam muito, Daniel e Samuel, meu pai, é uma maravilha, né? Aí tinha uma música lá, que eu não sei o nome da música, até porque eu não escutava, que diz que as bênçãos de Deus estão correndo atrás de você. Onde que você encontra isso na Bíblia, que as bênçãos de Deus vão correr atrás do homem e da mulher? Isso é uma mensagem dita cristã, de cantores cristãos, mas que é fora da Bíblia. Porque a gente que tem que ir atrás da bênção. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Foi isso que Deus disse e ordenou. E para Deus nos dar alguma coisa, nós temos que ir atrás dele. Claro que ele tem a misericórdia de nós para nos abençoar, ele é o maior interessado, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Agora, as bênçãos de Deus vão correr atrás de nós, né? Nós temos que correr atrás do dono da bênção. Então, tem muitas coisas aí que muito apelativa, né? E fazem parte da teologia da prosperidade. Pai do Senhor, depois eu vejo vídeo, eu já estou encerrando, irmão. É breve, é só um comentário. Só escuto hinos antigos, hinos da harpa cristã e os corinhos da Deus e Amor. Eu gosto muito dos corinhos e também da harpa cristã e cantor cristão e tal. Às vezes eu chego a escutar alguma música secular para ver a letra. E também eu moro próximo de um local que tem música secular, então às vezes eu escuto também. Mas a gente tem que prezar pelas coisas de Deus. E se for para adorar a Deus, ainda muito mais, né? Como é que você vai prestar um culto diante de Deus com músicas seculares? Para mim isso é inconcebível. Não tem como. E depois a gente tem que analisar algo que a gente tem que ver, que é exatamente a questão da conduta do próprio cantor, né? Porque se a gente não pode nem confiar naqueles que cantam música de Deus, louvando a Deus, enaltecendo a Deus, imagina, né, de outros, né, que estão lá cantando aquela música secular, estão se prostituindo, passando 2, 3, 4 mulheres e por aí em diante, né? Eu nem preciso citar até o caso aí do Zezé de Camargo e Luciano, que eles são conhecedores do Evangelho, porque o pai e a mãe são da Assembleia, eles frequentavam a Assembleia de Deus, né? O Zezé de Camargo separou da mulher, aliás, Zezé, né? Tem o Zezé de Camargo e Luciano, acho que é o Zezé. O Zezé separou da mulher, tá com uma novinha, ele tem 50 e poucos anos, tá com uma mulher de 30, e o Luciano parece estar no segundo ou terceiro casamento, né? Eles são conhecedores da palavra. E ele não precisa falar mais nada. Dentre outros aí, que a gente até conhece do mundo gospel, que faz a mesma coisa, né? Pastores, pregadores, cantores, até más línguas aí que falam, por exemplo, do Matos do Nascimento, que ele estaria com outras mulheres, né? Até aí no YouTube. Não sei se é verdade, né? Eu não vou ratificar, confirmar, mas há boatos. Então, e não é só ele, né? Tem outros que são confirmados. Esse é um boato, mas outros são confirmados mesmo, que a pessoa não tem uma conduta muito boa com Deus, ok? Então, fiz esse pequeno comentário referente aos hinos, às inversões de valores. Você hoje vai para a igreja, pode estar escutando música secular. E se hoje você for para um baile, uma festa, um bar, um show, pode até se surpreender e escutar lá um trecho de uma pregação da palavra, uma reflexão ou até mesmo um hino cristão. É só você analisar aí no próprio YouTube, tem isso. Cantores ligados ao sertanejo universitário fazendo isso, e temos pastores fazendo aquilo que eu disse, cantando músicas seculares na igreja, ok? Abraço.